Bem-vindos ao nosso primeiro PodCaps. Eu me chamo Sara, sou enfermeira do CAPS 1 de Penha. Junto comigo está a Fabiola, também técnica de enfermagem. Nós fazemos parte da equipe técnica. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial e lá nós atendemos pessoas de todas as faixas etárias com sofrimento psíquico grave e também pessoas que fazem uso de álcool e drogas. Nos reunimos hoje para acerca do tema Agosto Lilás, né? O principal tema, conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E hoje temos aqui alguns convidados, né, dos serviços da rede do município, que fazem o acolhimento, né, o acompanhamento dessas vítimas, né? Então, temos hoje aqui a Natália Garcia, que é advogada do CREAS do município de Penha, a Regina, que é a presidente do CBMA, o sargento Guilherme, que é o responsável pela rede Catarina, da Polícia Militar de Penha, a Karine Roca, que é assistente social do CREAS de Penha, e o vereador Everaldo Dalpozo, mais conhecido como Italiano. Ele é o procurador titular da Procuradoria da Mulher do município de Penha. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, então, essa roda de conversa falando um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Queríamos convidar a doutora Natália para estar planando um pouquinho sobre... Boa tarde, gente. Me chamo Natália, hoje sou advogada no CREAS de Penha, há 3 anos. E o CREAS, né, primeiro apresentar um pouco o nosso serviço, é um serviço da média complexidade da assistência social, responsável pelo acompanhamento de indivíduos e famílias que se encontram em violação, abuso ou negligência de seus direitos, né? E hoje eu estou aqui um pouco para falar sobre a Lei Maria da Penha, né, que é considerada modelo pela Organização das Nações Unidas, um dos poucos instrumentos legislativos de defesa absoluta da mulher enquanto um direito humano, social e fundamental. E contar como um pouco ela nasceu, né? A Lei Maria da Penha, ela nasceu de uma necessidade após a condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, após anos e anos e anos de uma negligência frente ao não julgamento do caso da Maria da Penha, que sofreu e levou um tiro de espingarda do seu então companheiro em 1983, sendo condenado somente em 2002, porque existia uma lacuna legislativa gigante e ficou na inércia da judicialização brasileira, até que tivemos esse importante ganho com a promulgação da Lei Maria da Penha, né? Que foi em agosto, por isso Agosto Lilás, e ela trouxe uma série de mecanismos de proteção e instrumentos de dever de atuação do Estado para que essas mulheres vítimas de violência sejam resguardadas, né? E o que é a violência doméstica, né? É toda a violência intrafamiliar que se pressuponha o controle, né? A hierarquia de gênero, a sobreposição de um sobre o outro, sempre dentro de um seio de uma mesma unidade doméstica ou familiar. Hoje ainda a gente tem um pouco de discussão, né, da aplicação das medidas protetivas dos casais homoafetivos, por exemplo, né? A gente já tem decisões positivas do nosso judiciário que concedem as medidas protetivas, por exemplo, a um casal de homens, né? A gente está avançando também na aplicação da lei, né? A construção histórica e sociológica das nossas legislações, mas acho que a gente ainda tem longos passos para caminhar, né? E a Lei Maria da Penha, ela prevê os 5 tipos de violência, né? Que eu acho que a rede vai falar um pouco depois. E eu só queria fazer um adendo enquanto rede de atendimento, que foi um importante ganho que a gente teve esse ano também da violência institucional, né? A gente fala muito sobre isso, enquanto exercente de um cargo, né, no Poder Executivo Municipal, que é do dever mesmo de nós, enquanto servidores públicos, não violentarmos e revitimizarmos essa mulher. Isso também é uma violência e também pode ser culpabilizado por isso, né? Então, que nós possamos, enquanto exercentes de cargos públicos, atendê-las da melhor forma, não revitimizá-las, não culpabilizá-las e fazer os encaminhamentos efetivos para que essa mulher não caia no ciclo da violência, não fique novamente na inércia da ausência da política pública de um Estado, né? E as medidas protetivas, elas vêm com uma série de imputações ao agressor, né? Afastamento do lar, proibição de contato com a vítima,
Agora vai fugindo, né? Não estar nos mesmos Não lugares. estar nos mesmos lugares. Inclusive, a gente tem um caso, né, de que eles trabalhavam no mesmo lugar e ele teve que deixar o emprego por causa disso. E também dão à mulher uma série de direitos, né? Como o acompanhamento em rede socioassistencial por uma equipe, os encaminhamentos, a presença de um advogado, se ela assim quiser e desejar. Esse acompanhamento que a própria Lei Maria da Penha prevê, seria feito pelo CREAS, né? E hoje a gente faz em conjunto com o CNBA, que é toda a organização da sociedade civil, é complementar ao serviço do Estado, porque a gente, né, enquanto Estado, a gente não consegue suprir tudo que tem, infelizmente. Mas é importante que essa rede de atendimento ela atue em conjunto e ela debata, né, principalmente a violência doméstica enquanto um direito humano, enquanto um direito fundamental, né, que foi legalizado e positivado pela nossa Magna Carta de 1988, né, a nossa Constituição Cidadã, que fala sobre o direito à vida, sobre o direito à dignidade, e que a Lei Maria da Penha possa ser usada para isso, né, para que ela seja instrumento de dignidade para essas mulheres. Sim. Me chamo Regina, né? Sou presidente do coletivo Mulheres do Brasil em Ação. Eu atuo aqui no Litoral Norte e eu agradeço muito, né, a cidade de Penha, o município, a prefeitura, por ter dado uma oportunidade da gente realmente poder mostrar o nosso trabalho, né, em questão ao terceiro setor. E a gente faz um trabalho em conjunto com a Rede Catarina, que nós estamos ali no projeto Etos, né, do Judiciário, junto com o CEVID, aonde nós podemos estar atuando, né, como em questão à casa de referência, que teve um pré-lançamento, né, acho que daqui a 2 semanas ela começa a ser ativada totalmente. Então, os tipos de violência, né, eu vou começar a dizer, né, nós temos a violência física, que é a que aparece, né, e, inclusive, eu estava até ontem, eu vi sobre a questão a OAB está fazendo umas palestras e eles acabaram nos citando, né, que a violência física é a única que a mulher não consegue retirar o processo, né? Porque geralmente elas fazem um boletim de ocorrência, entram com a medida, depois se arrependem e elas querem ir lá, né? Elas às vezes se arrependem e vão lá para poder tirar, e aí não pode, elas têm que dar continuidade até o final, né? Por isso que existe também o corpo de delito, para que isso seja corretamente, né, julgado, né? Porque na verdade a Lei Maria da Penha, a medida protetiva ela é um instrumento de proteção, né? O que acontece? A medida protetiva ela está em vigor, pode ser concedida por até 6 meses e prorrogadas a pedido da vítima dentro do processo da medida protetiva. Mas dentro dela existe o direito de representação. E o direito de representação é a hora que a mulher escolhe representar ou não contra o agressor. Em crimes de violência física, que envolve tentativa de homicídio, lesão corporal, depende de uma ação pública incondicionada à representação da vítima. Então, a titularidade de representação dela é do Ministério Público, né? Ao contrário das violências morais, psicológicas, que são ações públicas condicionadas à representação da vítima. Então, se a vítima escolher não representar contra o agressor, para ali. E isso é muito triste. Sim. E normalmente, nesse momento, a mulher também já desiste da medida protetiva também, abre mão de tudo, acaba com tudo. Então, vamos continuar. Existem 5 tipos de violência, né? Regina, é importante mencionar que a população leiga, ela acaba entendendo que violência doméstica ela é apenas aquela violência física. Não compreende e não conhece as demais dimensões da violência doméstica que tu vais abordar agora. E quando nós recebemos lá na Rede Catarina, na Polícia Militar, os autores de violência doméstica, é bem comum eles dizerem, ué, mas eu não bati nela, eu não a agredi. Né? Sim, sim. Então, enquanto algumas pessoas elas concebem a violência doméstica apenas como uma agressão física, né? Existe uma série de outras dimensões que abordam várias outras situações que configuram a violência doméstica, que é o que tu vai abordar agora. Sim. Eu vou falar de uma forma diferente, porque sempre fala agressão física, empurrões,
o segurar, né? Eu quero falar de uma forma humanizada para que as mulheres entendam, tá? A, a violência, né, doméstica, infelizmente, ela sempre ocorre, né? E aí a gente pede que fique atenta e vamos identificar isso juntas. No início do relacionamento, existe um encantamento e a vítima pensa, encontrei a pessoa mais gentil e atenciosa do mundo. Mas eis que ali mesmo já começa o afastamento da mulher, da família e dos amigos, né? Aí vem o ciclo 1, que após acontece a fase da alta, né, aumento de tensão, que pode durar alguns dias ou até anos. Aí vocês me perguntam, mas o que seria? É a irritação com pequenas coisas, com coisas insignificantes, acaba tendo acesso de raiva e começam as ameaças. Após isso, a mulher passa a ter o ato do ciclo 2, né? Que a tensão acumulada no primeiro ciclo faz com que o agressor exploda, perdendo o controle, ultrapassando limites, levando-o a cometer ato violento. Através da violência verbal, proferindo humilhações, a mulher, tanto dentro de casa como fora, passa a ter violência física, violência psicológica, violência moral ou violência patrimonial. Então, chegando no ciclo 3, que é o arrependimento e o comportamento carinhoso, a fase conhecida como a lua de mel, o agressor toma consciência do que fez e passa a agir de forma carinhosa, induzindo a vítima ao erro, a fim de tentar uma reconciliação e diz que vai mudar. E esta pensa que ele está mudado, por isso está vivendo a lua de mel, pós-violência. Até que então logo passa a lua de mel e a tensão volta, e com ela as agressões tornando-se um ciclo repetitivo de violência reincidente. Então é preciso quebrar esse ciclo, né? E é que nem eu falei, eu não ia falar sobre a questão da violência em si, né? Que a gente tem a patrimonial, que ele segura o cartão dela, controla, né, a questão dos gastos, né? Tipo, até ele mesmo, né? Ele vai dar R$ 100 para ela poder passar o mês inteiro. E tem mulheres, né, onde a gente ouvindo alguns depoimentos, e eles pedem um recibo, né? Então, assim, uns absurdos que a gente tem nas nossas escutas, né? A questão também da manipulação dessa mulher é muito grande na questão da agressão psicológica, isso daí a gente tem muito. Eu dou graças a Deus da lei ter mudado ano passado, em agosto, né? 29 de julho, a Lei Maria da Penha passou a ter agressão psicológica como crime. Isso daí, para mim, foi maravilhoso, porque nós já atendíamos, né, sargento, muitas denúncias e não podíamos fazer nada em questão à medida protetiva. Porque o CMBA, ele atua, a gente faz com que essa mulher saia do invisível, ela vira estatística, porque a gente faz com que ela, através das nossas conversas, ela faça o boletim de ocorrência e entre com a medida protetiva. Então, nós temos atendido muitas mulheres que vêm através do SOS Mulher e a gente encaminha até a delegacia. E isso está sendo muito importante porque muitas não sabem sobre a questão da agressão sexual, que muitas vezes não é posta ali no boletim, porque ela se sente fragilizada ou às vezes nem sabe que ela é realmente uma vítima em questão, está passando por uma questão de estupro, e também, às vezes, nós temos também a questão do crime virtual. Ela acaba achando que é uma questão do dever enquanto do mulher. dever enquanto mulher, casada, matrimônio. Mas Isso não, né? mesmo. Se é não consentido, mesmo casada, certo? Essa Não é é a palavra, não. né? Não é não. Consentimento. Então, esses fatores têm sido muito importantes, né? A gente tem tido algumas questões, né, junto com a Rede Catarina, e junto também com o Judiciário, da falta de interpretação na hora de ser feita uma redação mais completa para que o juiz entenda ali a questão, para poder ver que realmente ali é uma questão de gênero, para que essa mulher obtenha, né, um boletim de ocorrência e consiga uma medida protetiva. Às vezes a gente acaba, né, tendo que estar ajudando a esclarecer alguma coisa em questão a isso.
né? A gente que já faz um trabalho em conjunto com o Sargento Guilherme, ele tem um trabalho muito dinâmico em questão a esse controle. E aí essas mulheres têm se sentido muito segura com o nosso acompanhamento e junto, né, com toda a rede. Obrigada. Um adendo à tua fala, Regina, é que as mulheres acham, e os homens falam isso, né? E são muito enfáticos, né? E sempre isso é muito evidente em muitos casos. A medida protetiva é só um papel e tu vai continuar apoiando com esse papel, Sim. mesmo com esse papel, né? E aí elas se sentem melindradas, com medo, né, de pedir a medida protetiva, tá? Mas o que vai acontecer? Eu vou pedir a medida protetiva, ele vai saber, e aí ele vai ficar mais nervoso, mais bravo, e o que vai acontecer comigo? Ele vai me bater de novo. Porém, não é bem assim. Pelo menos empenha, né, com todo o aparato, equipamentos que tem trabalhado em conjunto, não é bem assim que isso tem acontecido. Então, a gente tem conseguido fazer com que os descumprimentos de medida protetiva, os autores sejam responsabilizados. Muitas vezes nós conseguimos levar o caso ao judiciário do descumprimento, e o judiciário, no mesmo dia, já passar pelo Ministério Público, que dá o seu parecer, o juiz já vem logo em seguida e defere ali, emite o mandado de prisão, né? E, às vezes, no mesmo dia, saiu o mandado de prisão, a gente já sabe onde está o autor, a polícia militar vai lá, o captura e o autua, ele vai ser conduzido ao presídio. E lá, né, é bem comum ele permanecer. Então, quando essa mulher ela se sente melindrada, ela não conhece o que tem por trás, ela conhece apenas o ambiente, as quatro paredes da casa dela, aquela atmosfera dentro do seu lar. E ela não sabe que existe por trás disso uma equipe, vários serviços, equipamentos públicos, né? Várias entidades profissionais que estão ali prontos para poder proteger, fazer o acompanhamento, os encaminhamentos e fazer com que aquela medida protetiva não seja só um papel, né? Ser a garantia de um direito, ser a garantia, né, de segurança a ela, né, e de dignidade a ela. Então, se nós não conseguimos estar, se o Estado, os seus entes não conseguem estar dentro de um lar para evitar que aconteça violência psicológica, moral, violência sexual, enfim, a partir do momento que ela resolve denunciar, ou seja, o denunciar é lavrar um boletim de ocorrência e dar a notícia ao Estado e ao ente protetor de vida em sociedade. A partir do momento que ela faz isso, que ela anuncia ao Estado essa circunstância que ela está vivendo, então, se até então nós não conseguimos, até porque não sabíamos que dentro daquela casa acontecia aquele tipo de situação, a partir daquele momento, a partir da medida protetiva, aí sim se consegue evitar, né, mitigar, diminuir toda aquela violência que ela era submetida. E nesse tempo todo que a gente tem Rede Catarina Empenha, que nós vimos acompanhando as mulheres, não são 10 e não são 15, são centenas de mulheres que nós acompanhamos e que elas nos agradecem, né, muitas sem até ter contato pessoal conosco, mas ao telefone, né? Elas nos agradecem porque a gente, em conjunto, né, toda a equipe conseguiu, de alguma forma, melhorar a vida dela, afastar e ela retomar a sua vida, né, e de forma mais dinâmica, mais feliz, com seus filhos, ter os encaminhamentos que se fizeram necessários, enfim. Então, essa fala é no sentido de dizer a esta mulher que, se ela tem medo, ela levanta a cabeça, respira fundo, vai lá, vai à delegacia, porque vai ter alguém lá para pegar na mão dela e falar: vem comigo que a gente vai te ajudar, a gente vai te proteger e tu vai conseguir resolver esse problema na tua vida. Só queria dar um adendo que o sargento falou centenas de mulheres. Só um título, assim, para conhecimento, né? Hoje é quinta-feira, para quem não sabe que nós estamos gravando. Só essa semana, 4 medidas protetivas foram concedidas em Penha. Então, a cada 24 horas, uma mulher de Penha sofre violência doméstica. Isso é muito grave. Por isso que nós precisamos desses espaços de debate.
uma mulher a cada 24 horas registra, né? Registra a ocorrência. É, E daí a gente registra. entra nessa discussão também, né? Que vieram falar, durante a pandemia, os casos de violência doméstica diminuíram. Não, Não. te digo, Não, eles até aumentaram. aumentaram, mas as Aumentaram. mulheres estavam dentro de casa com seus agressores e muito mais impossibilitadas de ir até procurar uma delegacia, procurar É. a polícia militar, a polícia civil e os demais instrumentos para denunciá-los. E quantas mulheres sofreram violência doméstica, principalmente durante a pandemia, né, que a gente ficou ali enclausurado e tudo mais, e ficaram no silêncio. Sem um acompanhamento, sem um resguardo, sem um apoio. Por isso que esses espaços de debate são tão importantes para que a gente possa caminhar cada vez mais, né? Então, o CMBA, em questão, igual você falou, de 4 Uhum. essa semana, né? Provavelmente Exato. duas passaram pelo CMBA antes de irem até a delegacia. E essas mulheres, quando elas chegam até, elas nos procuram através do SOS, ou alguma amiga, alguém chega ali com ela chega no estado que a gente estamos preparadas para atender, né? Ela chega no estado de luto, a gente tenta acalentar ela para que ela possa entender e possa realmente ir para uma delegacia tranquila. Nós precisamos, empenha, resolver a questão da delegacia, já que nós estamos aqui, eu sou sociedade civil, eu posso dizer o que nós precisamos. Precisamos, sim, que venha logo um delegado para que possa ser resolvida a questão lá. Nós precisamos da psicóloga forense, que nós não temos ali no município, né? Então, isso daí é tudo na questão da segurança pública, né? Nós estamos agora com uma juíza, a doutora Aline, chegou recentemente e que já nos convidou para poder estar conversando, né? Então, e precisamos também rever a questão da rede de enfrentamento, para que essas mulheres saibam procurar o local correto na hora necessária. Muitas que eu tenho atendido, elas geralmente têm a questão da onde ficar até sair essa medida protetiva, porque com o juiz Rodrigo Dadalti é espetacular o trabalho que ele tem, né? Tem medidas que saem até 2 horas. E geralmente quando eu oriento essa mulher, eu falo para ela, você faça o boletim. Se você não se sentir segura de estar lá, ou eu dependendo, eu vendo a situação dela, eu acolho essa mulher para que ela fique conosco, junto com as suas crianças, até sair o boletim de ocorrência, para que ela possa voltar ao seu lar tranquilamente, né? Então, isso daí é muito importante. Então, nós temos o CMBA, eu falo que o acolhimento, eu vejo em algumas outras entidades que o acolhimento é como se fosse um depósito, porque eles trabalham com vagas. E eu vejo que a gente tem que trabalhar realmente, né, em conjunto, para que a gente possa solucionar a questão dessa mulher, para que ela possa ser integrada novamente na sociedade segura, né? Então, isso daí de ficar no acolhimento sem tempo determinado e por motivos, porque ainda não foi solucionado a situação dela, isso não pode ocorrer. Então, o CMBA, ele vem primeiro com essa parte da questão psicológica, né, tratar dessa mente. Eu falo, gente, a medida protetiva, eu falo para elas, né, vocês não podem retirar a medida protetiva, porque o índice de medidas que ocorrem para ser retirada ali no fórum são imensas. E eu tenho visto que são mulheres que não passam por nós. Então, agora com a questão da casa de referência, essa mulher, quando chegar lá, ela vai ter a oportunidade de realmente estar podendo conversar conosco para que ela se sinta segura e dê continuidade realmente ao processo. Então, a gente já está fazendo isso e eu acho que agora eu tinha que falar, né? Já cumprimentei. Tu falavas dos tipos de violência, né? E talvez seja interessante falar sobre a violência patrimonial, violência moral. Sim. É importante abordar esses 2 temas. Então, a violência moral é quando essa mulher ela passa por uma situação que ele não a respeita,
né? Tem a questão dos xingamentos, né, também. E ela se sente acuada por esse homem, envergonhada, né, com os vizinhos, com as pessoas da rua, né? E aí ela passa pela situação da agressão moral. Eu gostaria que vocês me ajudassem a falar os tipos de agressões, porque como eu trabalho com um trabalho humanizado, a gente trabalha totalmente diferente, né? Ela vai falando os tipos das agressões e a gente vai identificando. Então, a minha mente, ela é preparada para mim estar identificando essa mulher na questão da violência no momento que a gente vai falando, entendeu? Então, a doutora Natália, Sargento Guilherme, todo mundo, vou fazer uma ajuda aí para a gente poder. A estar violência falando. moral é todo o fato desabonador da conduta e da honra da mulher, né? Tudo que a subjugue, né? Que a deteriore, que a desqualifique enquanto uma mulher, enquanto um ser de direitos, enquanto uma companheira, né? Às vezes enquanto um familiar, né? Que nós temos alguns casos também. Então, são todos esses fatos que a desqualifique, que tenta julgá-la ou reduzi-la como se fosse nada, né? Xingamento. Jogar nas redes sociais Aham. fotos íntimas, vídeos, né? Uhum. O que mais? Tirar, falar da conduta dela, diminuir a conduta dela frente a outras pessoas, familiares, enfim. A gente falou, a doutora falou sobre o stalking, a perseguição, né, que já entra na outra violência, que é psicológica, né? Isso acontece bastante. Nós temos vários casos, doutora, de a mulher pedir medida protetiva e depois nos pedir ajuda, porque ele vai no local de trabalho, fica lá parado, esperando ela sair do trabalho, a Até persegue pelas redes sociais. pelas redes sociais, ele tenta abordá-la para conversar, para tentar fazer com que ela volte para ele, manipulação. Tem um caso nosso que ele chegou a ir ao trabalho dela, falar com o RH, levar um currículo para pedir emprego no local onde ela trabalha, né? Imagine. Enfim, então, mandar flores, presentes que ela não queira, né? Tudo isso entra na violência Até a psicológica. questão do revenge porn, né? Publicação dos vídeos íntimos, que hoje tem ocorrido bastante. Tem né? bastante. Né? Nessa vibe das mídias sociais e tudo. Isso tem ocorrido bastante. Inclusive, a gente tem um caso, né? Todo emprego que ela arranja, ele vai lá e joga o vídeo nas redes sociais, ali no grupo do WhatsApp, ele arranja um jeito. E essa mulher, ela não fazia um boletim de ocorrência. Ela passou por essa situação há anos. Então, ela nos procurou e a gente deu essa total atendimento para ela e acompanhamento. Eu até falei para ela, vou preencher o seu boletim virtual, já que você não quer ir até a delegacia. Aí ela falou, não, eu vou em casa, depois eu volto. E aí, nada. Aí a gente faz um acompanhamento, eu fico em cima, né? A gente tem um grupo ali do CMBS. Todas as mulheres, né, nós chamamos elas de protegidas. Tem um grupo no WhatsApp, depois do atendimento, onde elas são acompanhadas. E elas têm uma liberdade de ficar conversando conosco a qualquer momento do dia, da hora, se ela se sentir sozinha. Então, nosso celular aqui não para. E então, ela se sentiu... Ontem eu vi uma situação que cada mulher tem seu tempo. Eu digo que ela precisa ser ajudada. Isso do seu tempo é onde ocorre esse feminicídio, tá? Então, se a gente puder estar orientando essa mulher, conversando de uma forma que ela possa realmente entender, né? Igual nós estávamos conversando ali fora, nós temos algumas mulheres que, por mais que a gente oriente, elas têm dificuldade em entender, né? Às vezes a rede Catarina orienta sobre a medida protetiva, aí depois tem a Ronda, né, que tem a soldada Liliane, que vem atuando muito bem, né? Eu tenho atendido algumas mulheres que têm me dito que ela vai até lá e ela atende e conversa, mas mesmo assim, tem algumas que vão lá e querem retirar a medida protetiva, onde eu converso de outra forma para que essa mulher entenda, né, que ela precisa dessa proteção, né, porque quando ela
a situação dela, às vezes, só fala sobre a questão financeira. Não é a questão financeira, porque a maioria das mulheres que nós atendemos, elas são independentes, inclusive nós temos diaristas aí que trabalham muito e durante o dia ela vai fazer a faxina dela, quando chega à noite, esse autor pega o valor que ela recebe. Então, essa mulher é uma mulher que precisa ser ajudada para que ela realmente entenda que isso é uma agressão patrimonial, né, igual a gente estava falando, e existe vários fatores que a gente precisa estar ali acompanhando, né? Então, por isso que o CMBA veio com a questão da sociedade civil, né? Nós somos o terceiro setor, para que a gente possa estar fazendo a diferença nesses atendimentos, né? Que é a questão, né, do CREAS. O CREAS, eles têm um horário de segunda a sexta, e a gente atua no final de semana, de madrugada, né? Então, isso daí que faz a diferença também. E nós tentamos trabalhar em conjunto, né, doutora Natália? Falta ainda, não conseguimos ainda, porque faltava a questão de eu ter um local fixo no município. Falta a questão das promulgações, seja publicado, né, os Sim, protocolos, sim. via decreto. A gente espera que isso saia logo também. Mas mesmo assim a gente não parou, continuamos, né? Cada um do seu jeito. Depois, eu me lembro como hoje, né? A primeira reunião que nós estivemos ali na Procuradoria da Mulher, o sargento Guilherme chegou e tinham 152 mulheres que não tinham passado por atendimento. E aí ficou naquela reunião, teve uma discussão, e eu e ele se ajuntamos e falamos, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar. Começamos, foi daí que começou. E aí não paramos mais. Aí tentamos trabalhar em rede. Hoje, graças a Deus, o município tem um CAPES. Isso daí vai começar a fazer uma diferença. Já está começando. Para nós mesmo. Já está fazendo uma diferença grande, porque não tinha um psiquiatra ali. Eu já tenho ouvido sobre o Dr. João, que atua... Rodrigo. Rodrigo? Ah, eu ainda não conheço. Maravilhoso. Então, isso daí é muito importante. Nós temos mulheres que precisam passar por atendimento psiquiátrico também, serem avaliadas, né? Diariamente, nessa área, os inúmeros atendimentos que a gente faz, pelo menos, assim, vamos tirar 2 ou 3 que não sofreram violência, mas a maioria, e às vezes demoram anos, às vezes estão em um relacionamento de 40, 50 anos, aí vão, né, que estão no meio dessas violências. E muitas vezes pela falta de informação. Às vezes mulheres acham, né? Muitas acham ainda que o tipo de violência é somente a sexual, vamos dizer, né? E aí, em grupos, né? A gente trabalha em grupos, nós trabalhamos individualmente também. E até num grupo que a gente faz lá de mulheres, a gente explicando sobre o agosto lilás, né? E os tipos de violência que existem. Algumas mulheres relataram que elas não sabiam que viviam em um relacionamento abusivo, porque para elas o abusivo era somente o sexual, né? Não sabiam que a moral, a psicológica, sabe? E guardavam aquilo por esse tempo todo, né? Então é muito grande o número de mulheres em Penha, né? No município a gente pode se dizer que o número é bem grande, assim, né? Então cabe a nós acolher, cabe a nós acompanhar e é importantíssimo, né? Esse trabalho em equipe, né? Tanto com o CREAS, Procuradoria, o CMBA, né? Junto com a polícia, né? Então, é muito importante esse E trabalho. com a comunidade, né? Porque a gente Sim, fala, o papel do Estado, o papel da vítima, Sim. mas é papel da comunidade Sim, também sim, denunciar. sim. Qualquer cidadão pode denunciar, inclusive prender em Sim. flagrante se um homem estiver cometendo uma violência doméstica, uma lesão corporal. É dever da comunidade também, da sociedade, das pessoas enquanto cidadãs. Sim. Pela falta de informação também, muitas vezes, né? Não sabe onde procurar, como procurar. E aí, Karina, eu gostaria que você explicasse um pouco também, né, desse fluxo, né? Onde procurar primeiramente. Dando continuidade, né? Acho que é uma das facetas dessa violência, é essa desinformação, né? Isso a gente vai falar de danos sociais, a gente fala da onde? De um lugar onde as mulheres foram ensinadas a ser subjugadas, a serem diminuídas, né? A aceitarem os lugares em que os homens falam mais alto.
Isso se chama machismo, isso se chama patriarcado. Eu sempre gosto de conceituar essas coisas, porque parece que veio do nada, né? E não veio, gente. A gente está num movimento aí de grande luta para tentar reestruturar essa questão das mulheres, nos colocar num poder, num papel de protagonismo, né? E isso é muito demorado, eu diria, né? A gente vem quantos anos a Lei da Maria da Penha, se a gente for colocar dentro de uma perspectiva temporal, é muito tempo que demora para uma cultura se reorganizar, né? E ter reconhecer as mulheres como sujeitos de direitos, né? Então, assim, quando a gente vai falar em feminicídio, o feminicídio nada mais é do que a morte de uma mulher por ela ser mulher, né? Isso é muito grave, isso é gravíssimo, isso é... Então, assim, quando a gente fala de fluxos também, elas não sabem por onde começar. Né? Então tem essa ideia, ainda mais um município pequeno, né? Assim, que todo mundo se conhece, é um tititi, não querem se expor. Então, assim, é importante salientar que esses atendimentos e esses acompanhamentos são sigilosos, né? A gente não vai sair por aí comentando sobre a vida das pessoas, isso, né? Tem uma ética profissional envolvida com todos aqui que trabalham com as mulheres. Isso é importante fomentar com elas e com a comunidade, né? Porque elas têm medo. Ainda mais que todo mundo se conhece nesse ponto. Então, assim, na questão do fluxo, a gente pode dizer é que tudo começa a partir talvez do despertar dessa mulher para a situação de violência. E isso é uma questão coletiva, não necessariamente o serviço vai orientar ela a isso, e sim a comunidade, como a gente já vem dizendo. Então, se ela, né, já vem sentindo essa necessidade de proteção, ela vai procurar os órgãos competentes para denúncia, tem o Disque 100, tem as delegacias, tem os locais, né, responsáveis por isso, e a partir daí os encaminhamentos vão se dando, né, para a rede de acompanhamento, como o CREAS, o CMBA, tem o CRAS também, que é um serviço da proteção básica, que é quando essa mulher já está resguardada, né? Então, a Natália já comentou um pouco sobre o nosso trabalho no CREAS, mas é no sentido mesmo de acompanhamento, porque não é só realmente o papel ali que vai dizer que ela está livre da violência. Pelo contrário, ela toma uma atitude de coragem no momento e vai precisar desta coragem ao longo de todo o processo. Porque é aí que começa, eu diria, né, a parte ferrenha, que é quando ela tem que assumir essa responsabilidade com ela, que ela vai se empoderar e que ela vai tomar conta da vida e vai sair disso. E ela precisa de muitas outras coisas além da própria vontade. Ela precisa de renda, ela precisa de proteção social do Estado, ela precisa de apoio comunitário, de saúde de qualidade, de educação para os filhos. Então, uma série de coisas que a rede precisa dar conta para que ela saia dessa violência. Porque é muito fácil a gente falar, faz o BO e te vira com a tua culpa, né? E com a tua... Então, assim, ela não... Meio de emancipação da mulher. Exatamente, assim, a gente jogar ela para né, pro total responsável por sair disso. E, na verdade, não é bem assim, né? Ela toma consciência de onde ela tá, mas ela necessita desse amparo da rede. E por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente segue trabalhando juntos, né? Então, assim, acho que é basicamente, né, fomentar isso de que é um trabalho coletivo, de fato, com elas. E por todas nós, assim, né, a gente está aqui entre mulheres também, todo mundo já sofreu algum tipo de violência, nem que seja um assédio na rua. Então, a gente tem histórias para compartilhar. E por isso que os grupos, né, o CMBA também faz isso, o CAPS, os grupos é um espaço de importância nisso, de coletividade, que a gente não está sozinha, né? Então, acho que de fluxos acaba acontecendo isso, da gente se encaminhando formalmente para a rede, e que o município de Penha conheça nossos serviços, conheça o que a gente faz, para que a gente consiga trazer para a comunidade cada vez mais informações, que é uma coisa que, para mim, é fundamental. Informação é poder, é emancipação, né? E aí nós temos também a Procuradoria da Mulher, né? E eu venho convidar, então, o Everaldo para estar falando um pouquinho sobre a Procuradoria, qual o papel da Procuradoria no município em relação às mulheres. Para mim, para nós da Procuradoria da Mulher, né, um grande orgulho estar fazer parte desse momento, assim, podcasts, né, e bate-papo, e saber que hoje nós temos uma rede que representa essas mulheres. Pouco tempo atrás, até 20 anos atrás, aí vocês tinham uma certa segurança, mas não tinham quem as defendesse. E hoje temos uma Lei Maria da Penha, nós temos as Procuradoria das Mulheres, mesmo que Penha nós não conseguimos eleger uma mulher vereadora, e é importantíssima a participação da mulher na política. A mulher faz a parte eu sempre falo na Câmara que a mulher
Você der os R$ 100 para uma mulher, ela vai, faz a compra do almoço, janta e até o café da manhã no outro dia. Porque vocês sabem aonde aperta o calo. E a Procuradoria da Mulher, ela cria políticas públicas em prol da mulher. Nós não estamos lá para ouvi-la, nós não temos esse ouvido seleto de ouvir as mulheres. Então, vocês estão lá. Saber que a Rede Catarina vem fazendo um trabalho extraordinário, né, Sargento Guilherme, de proteção. Na palestra que teve terça-feira passada, eu vi os vídeos, ouvi os relatos, ouvi as denúncias, e um dos vídeos que me deixou muito triste, eu falei para a Tati, que é a nossa secretária da Câmara, e a nossa secretária da Procuradoria da Mulher, que fez um trabalho muito bem organizado, convidando as pessoas, convidando as mulheres para participar. Um vídeo onde, sargento, que uma mulher vítima de violência doméstica, com a companhia de uma soldada, foi retirar os bens de dentro da casa dela. Aquilo me doeu no coração mais do que todos os outros relatos. Porque uma mulher, ela mesmo que o cara seja bandido, que seja ali de judia, que beba, que vem ali fedendo cachaça ou cigarro, mas ela está lá com a roupa dele limpa, com a forro de cama limpa, com a casa com um tapetinho, lustradinho, mesmo que seja uma casa bem simples, e ver aquela cena de a mulher ter que ir lá retirar os bens dela dentro da casa dela e ir para uma casa de acolhimento. Não. A gente, quando é casa assim, quem tem que sair dentro da casa é o agressor. Ele tem que sair fora. Ele que vai ter que procurar um lugar para ele morar. Ele que vai ter que procurar uma casa para morar. Agora, fazer aquilo assim, de todas as cenas assim, foi a que mais me chocou assim, porque não é a mulher que tem que sair de casa. A mulher não tem que sair, a mulher tem que permanecer lá. Os filhos têm que ter prioridade nas creches. Nós temos que ter uma política voltada o auxílio aluguel para essas mulheres que, se tiver que sair ali, temos que ter esse auxílio. Nós temos que brigar por isso, brigar no bom sentido, lutar por isso. Que brigar, a gente cansa de brigar. Então, uma luta, né? Uma luta que tem que ser em prol da união. Essa rede, o que a Câmara possa fazer, o que a Procuradoria possa fazer para ajudar com que essa rede ela seja ouvida e seja estendida. Vocês podem contar com a gente com políticas públicas, até inclusive a gente tem um conselho que está sendo montado e que a gente teve que rever ali, a Tati estava falando, tem que readequar quando foi feita a instauração da Câmara, da Procuradoria da Mulher, teve umas partes ali que a gente vai ter que reescrever, porque lá estava que a gente poderia ouvir as pessoas, as mulheres vítimas de violência doméstica. E não, nós não podemos ouvir, nós não temos essa formação. Quem tem a formação são vocês. Então, a gente está lá, então essa parte a gente tem que mudar, para que esse conselho ele seja implantado e que realmente a gente esteja aí um resultado positivo. Então, a Procuradoria da Mulher está lá para criar políticas públicas em prol das mulheres vítimas de violência doméstica. Vereador, talvez fosse necessário ter esclarecido e contextualizado aquele vídeo. A Polícia Militar, ela normalmente é acionada no caso de emergência, não é? E certamente aquele vídeo foi feito, eu que estou nesse mundo de atendimento policial, então eu compreendo bem, mas ali aquela mulher, ela saiu de casa para ir para uma casa de acolhimento, porque aquele momento era o de eclosão, não é? E era perigoso para que ela ficasse ali sem ainda uma medida protetiva. Então certamente ela saiu, aquele vídeo é de uma outra cidade, não é de Penha, mas certamente ela saiu de casa para ir para uma casa de acolhimento, para ficar segura, onde ali ela teria o apoio, o encaminhamento jurídico, pedido de medida protetiva, para daí sim, com a determinação judicial, ele sendo intimado da determinação, da medida protetiva, ele teria que se afastar do lar, aí e ela voltaria. Então, isso é importante fazer esse esclarecimento para a mulher não pensar, poxa, eu vou pedir a medida protetiva e vou sair de casa. Não, é ele quem sai. Né? Então, eu só queria esclarecer isso, né? Para não ficar dúvida da nossa ouvinte. Não, eu entendi ali, sargento, mas assim, mas uma coisa que foi chocante, eu sei que que é um de todos, assim, então a mulher colocar isso, e assim, uma das coisas, assim, ó, usem o Disque 100 e usem o Disque 180 e usem o 190,
quando fizerem registrarem esse boletim, mesmo que nem a Regina falou, que a mulher ficou com receio de fazer o boletim, que ela ia mesmo preencher os dados, o boletim ali, ela falou, não, depois eu vou em casa, depois volto. Assim, ó, não dê essa oportunidade, não dê essa oportunidade para que o agressor faça uma maldade maior do que já fez durante esses anos todos. E a questão do vídeo, sargento, assim, ó, com certeza, não é a questão que vai acontecer isso, que a mulher vai lá e registra e tem que pegar e sair fora de casa. Não, pelo contrário. É uma forma que vocês deram uma oportunidade para ela se resguardar e depois entrar com a ação da medida. Então, isso é importante, isso aí, sabe? Mas é uma coisa que chamou a atenção mais do que todas as outras, pelo fato que assim, ó, não é... Ela está sendo submetida àquilo e chegar ao ponto de ter que sair de casa para se proteger. Contrário, né? Teria que ser o contrário. Assim, mas como até que chegou aos ouvidos da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Rede Catarina, teve que tomar aquela ação dela sair momentaneamente da casa, retirar os pertences dela, para depois retornar e ele ir para uma cela, né, que é onde que deveria ficar. Então, não deveria nem ter uma cadeia, deveria ter já uma rede de trabalho lá para ele pegar e entender que o quanto que é difícil uma mulher manter o lar, né? E a questão da violência doméstica, a violência física, a violência psicológica, a violência financeira, isso tudo é agressão. E tudo é dizer assim que você não consegue. Falar para a mulher que não, você não tem inteligência, você não consegue dar conta do negócio, você não consegue, você está fazendo errado. Isso aí, ela vai se sentindo assim recalcada e tu vê que ela vai se ajoelhando. E aí quando vai tentar levantar a autoestima dela, não consegue mais, porque ela já está em depressão. Tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um psiquiatra. E ainda bem que nós temos a instituição do CAPS. Sejam bem-vindos. E eu acompanho, que são meus vizinhos, eu acompanho o quanto as pessoas procuram ali, sargento. Eu vejo o quanto que elas trabalham ali. E assim, ó, até triste, até eu falei assim, até que um dia desse que como fazer um muro verde ali para as pessoas que passam na rua não perceber quem está ali na varanda esperando ser atendido, porque tinha muitas pessoas ali, mas que já está pequeno o espaço ali, já. Aproveitando a deixa ali do italiano, né, a respeito da saúde mental, né, vamos falar um pouquinho sobre os danos, né? A gente atende várias mulheres no nosso dia a dia e muitas nem sabem, né, que passam por esses tipos de violências, só acham que a violência é só física, e não, né? Às vezes a violência psicológica, ela é muito pior do que uma física, porque um hematoma, né, qualquer machucado, tu tratando, ele vai passar, né? Mas o que é psicológico, às vezes, vai demorar muito para ser tratado, para ser curado, né? Então, há muitas mulheres, elas acabam tendo transtornos mentais que começam com uma ansiedade, né, que começa a ser muito mais forte que ela. Às vezes, questões de estar em um lugar cheio de pessoas, até uma ida ao mercado, numa lotérica, né, pagar uma conta. Então, ou às vezes de estar dentro de casa, num lugar fechado, né, não ter uma rede de apoio, uma depressão, né, às vezes ela já não tinha uma carga muito leve na sua infância, porque acredito que todo mundo tenha algum trauma da sua infância, da sua adolescência. Então, mais aquelas questões da violência que ela está passando, né, às vezes no relacionamento, às vezes até com nossos parentes, né, às vezes com o irmão, com o pai, como é que a gente também vê isso. Então, a depressão, ansiedade, fobia, pânico, a questão do autocuidado daquela mulher, ela vai se deixando de lado, né? Questão de higiene, de arrumar o cabelo, de passar uma maquiagem, né? Coisas que são simples do nosso dia a dia. A questão também que vai influenciar o comportamento da alimentação. Muitas das vezes começam a comer exageradamente, onde começam, né, a ganhar peso e passa despercebido, né? E também a questão, às vezes, da má alimentação, que não sinto fome, não sinto sede, e vai se deixando de lado, se isolando, né? Às vezes se tranca no quarto e fica lá. Às vezes no celular, na televisão, às vezes nenhum dos dois, né? Só fica quietinha lá.
Então, são todos esses relatos que a gente escuta e que a gente sabe que acontecem com muitas mulheres, né? Chegou casos pra gente também, assim, que a mulher não sabia da agressão, né? Ela falava, eu não vou no médico sem ele. Ele tem que ir comigo. Então ele falava tudo pra ela na consulta e quando ela entrou no CAPS, começou a se tratar no CAPS, já descobriu que ela tinha aquela dependência, fora a dependência emocional, já tinha depressão, já tinha tudo, porque ela não tinha voz, né? Ele falava tudo pra ela. Então ele não Ele tinha, nem sabe o que realmente né? ela tava assim. Sentimentos, ela não tinha, ele falava por ela. Né? E depois que ela descobriu que isso sim era um tipo de abuso, né? Era um tipo de violência. E aí, diante disso tudo, é bem triste, né? Esse tipo de situação. Diante disso tudo, para a gente fechar assim, o Guilherme para falar para a gente, né? Que ações, né, cabíveis existem, quais os canais de denúncia. E falar um pouquinho Né? sobre a Rede Catarina, que é muito importante e muitos nem conhecem a Rede Catarina. Né? A Polícia Militar, ela tem a dever constitucional, a missão constitucional de preservação da ordem pública e prestar segurança, né? E dentro disso estão as questões de apoio, salvaguarda das pessoas em situação de violência doméstica, até porque trata de crime, né? Então, a Polícia Militar é um dos órgãos que atende e que normalmente é o primeiro órgão a ter conhecimento, a intervir numa situação, numa eclosão de violência doméstica dentro de um lar. E isso acontece com bastante frequência, aqui em Penha a nossa terceira causa de atendimento, isso é chocante, né? A primeira causa de atendimento são as perturbações, por som alto, enfim, perturbação do sossego, né? Problemas com vizinhos, enfim, casa alugada, festa, essas coisas. A segunda são as abordagens gerais, averiguações, tem um gato no meu telhado, eu tô com medo, enfim, tem 2 caras de moto na frente da minha casa. Então são ocorrências genéricas que têm outros desdobramentos. E para nossa surpresa, a violência doméstica é o terceiro caso efetivo de ocorrência, de atendimento, a desinteligência, de tudo isso que já foi falado aqui, não é que aquela situação que envolve a mulher, a depressão, a subjugação e tudo mais, né? E ela só aparece normalmente naquele momento de uma eclosão física, da gritaria, do puxão do cabelo, do empurrão, e sai daqui, eu vou te matar, e não sei o quê. Enfim. E aí, muitas vezes isso acontece dentro de um lar e ninguém fica sabendo. Quando há uma gritaria, quando um filho grita, quando alguém percebe o vizinho escutou, aí alguém liga para a polícia e muitas vezes não é a vítima. Porque ela tem medo dele de acionar a PM, ela tem medo de que os vizinhos saibam que ela é vítima de violência doméstica, tem vergonha, né? E sim. E então elas chegam até o 190, né, nossa central de emergências, e aí a gente tem como canal de atendimento o telefone 190, que é para acionamento da Polícia Militar num caso de emergência. E eu recomendo a todas as mulheres, todos os cidadãos, mas especialmente as mulheres, né, que estão mais vulneráveis a essas questões de violência doméstica, que elas baixem o aplicativo PMSC Cidadão, porque ali ela consegue, ela própria, gerar uma ocorrência. Ela não precisa fazer uma ligação, esperar que alguém atenda, só então passar tudo que ela está vivenciando. E às vezes ela está num momento de eclosão, nervosa, a mão tremendo, ela não consegue falar, e o cara está em cima dela e ela não consegue ligar. E o aplicativo não é diferente. Então isso facilita, e ela não precisa nem falar com ninguém, ela mesma vai digitar o que está acontecendo. Enfim. Então, são esses 2 principais canais de atendimento da Polícia Militar para acionamento no caso de emergência, né? Então, quando nós fazemos um atendimento no caso de emergência,
A polícia militar vai lá, vai conversar com a pessoa, vai ver qual é a situação que ela está vivendo. Muitas vezes a mulher fala para o policial, não, eu não quero representar, mas por trás dela tá o dito cujo ali, o marido, né, fazendo aquela pressão psicológica, olhando assim de canto de olho para ela, tipo, olha o que tu vai fazer, sabe? Mandando aquela mensagem que ela entende e ela baixa a cabeça e fala não. Não é? Mas, e isso, quando eu estou de serviço, quando eu atendo, eu já percebo se ela está com medo, se ela está com... Mesmo que ela não tenha marca de agressão, mas eu sinto que ela está melindrada, com medo. Falei, não, a senhora pode me acompanhar, entra na viatura, o autor está detido e nós vamos à delegacia, né? E o senhor está preso em flagrante. Mesmo que ela não queira representar. Por quê? Porque tem toda uma situação psicológica ali que a gente está percebendo, que ela se sente intimidada, né? A gente separa os dois, conversa com ela, muitas vezes ela consegue passar alguma coisa, enfim. Então, a gente faz os encaminhamentos que são necessários ali naquele caso da emergência em si. Depois disso, nós temos um programa chamado Rede Catarina, que é um programa da Polícia Militar. Ele trabalha em 3 eixos, que são a proteção, um atendimento especializado através de uma equipe que chamamos de Patrulha Maria da Penha, formada por uma mulher, para que essa mulher, essa policial, ela tanto atenda as ocorrências envolvendo violência doméstica junto com o policial masculino, quanto ela faça as visitas de prevenção, indo às casas das mulheres, conversar com elas, olha, como é que está aí? Ele está atendendo ao que o juiz determinou, ele continua te perturbando, então sai um laudo ali, a policial faz, né, emite ali um documento que registra todo esse atendimento, né? E isso depois vem para a nossa retaguarda, a gente faz os encaminhamentos desse documento, se ela refere ali que sim, ele continua me perturbando, então nós fazemos um ofício, fazemos a representação ao juízo, né? E muitas vezes dessa representação, com base naquele documento que foi feito lá na visita, ou com o boletim de ocorrência que ela fez depois, né? Sai um mandado de prisão, muitas vezes na mesma tarde, no mesmo dia. E com a Rede Catarina, além da Patrulha Maria da Penha, nós temos a solução tecnológica, que é o botão pânico. O botão pânico, gente, é maravilhoso. Por quê? Se coloque na seguinte situação: eu estou diante de uma violência, eu estou nervosa, eu estou tremendo, eu estou gritando, ele está em cima de mim querendo me agredir, ou batendo na porta para entrar, e aquela confusão, aquele medo, pânico, normalmente ela já está em situação de pânico, né? E ela não consegue ligar para ninguém, ela só treme, ela paralisa, né? E aí como é que ela vai ligar, esperar que alguém atenda para dizer o que está acontecendo, o nome dela, o endereço? E o botão pânico, ele é destinado àquelas vítimas que já tomaram a decisão de ir à delegacia, de pedir a medida protetiva. Então, o botão pânico, quando sai a medida protetiva, nós fazemos contato com essa vítima. Essa ofendida é orientada e nós baixamos o aplicativo do telefone dela e acionamos o botão pânico. O botão pânico é só para vítimas que tenham a medida protetiva. E o botão pânico tem o georreferenciamento. Ou seja, a partir do momento que ela clicou no botão pânico, ela não precisa dizer absolutamente nada. Ela não tem que dizer onde ela está, ela não tem que falar com ninguém, ela não tem que dizer o endereço, dizer o que está acontecendo. Botão pânico, tu clicou, automaticamente gerou pelo arquivo, pelo cadastramento pretérito dela, já é automaticamente gerada uma ocorrência na nossa central de emergência. Primeira viatura disponível vai deslocar até lá. Não precisa saber o que aconteceu. É uma vítima de violência doméstica que está numa situação de uma eclosão. A coisa está acontecendo ali. Ela está sendo violentada, ela está sendo agredida, ela está acontecendo. Então ela clicou, a viatura vai aparecer mais rápido ali. Então isso é uma solução muito importante, né? A gente consegue ajudar de uma forma muito efetiva dessa forma. Então, com os encaminhamentos feitos, essa interlocução entre a vítima e a Patrulha Maria da Penha, e a gente consegue fazer contato com o juiz determina mandado de prisão, ou
alguma outra sanção àquele autor, ou agrava as medidas protetivas, enfim, uma série de situações em defesa dela, né? O botão pânico ajuda, e junto de toda essa situação, essa nossa essa questão de proteção, todo esse aparato de proteção, nós temos ainda um programa que se chama Protetores do Lar. Esse Protetores do Lar, ele começou em Imbituba, e alguns municípios já o adotaram. Navegantes, recentemente, inaugurou, foi faz 2 semanas, e nós pretendemos fazer a instalação dele aqui em Penha, também agora durante o próximo semestre. Como é que funciona? A fala da doutora Karina, da doutora Natália, elas falaram muito sobre a conscientização, né? A mulher entender que ela está sendo vítima de violência, não só pela agressão física, mas agressão psicológica, moral, patrimonial, enfim. E que ela não entende como agressão, né? Então, com o programa Protetores do Lar, a Polícia Militar com a Rede Catarina, a OAB com advogados, o CREAS, no caso aqui em Penha, junto com o CMBA, articularão palestras para alunos do ensino médio. Por que só apenas o ensino médio? Porque eles já têm maturidade para entender as dimensões, o que é uma violência doméstica, talvez até já tenham vivido isso no seu lar ou na casa do vizinho, enfim. E eles conseguem compreender e levar a informação daquele dia, daquela palestra, para sua casa, para sua comunidade, para o seu local de trabalho, lá onde ele faz estágio, enfim. Então, ali ele vai aprender que existe uma Rede Catarina, como é que funciona, como é que se pede apoio da polícia, onde a mulher precisa registrar, onde ela pode procurar, não é? Como é que a Rede Catarina atua, até para encorajar aquela mulher vítima de violência a romper aquela atmosfera que ela não consegue enxergar além e ir até a delegacia, né? Quebrar aquele ciclo de violência e se encorajar, e não, eu vou lá, eu vou registrar, sabe? E tentar solucionar isso, mudar a minha vida. Então, com essas palestras, os alunos passam a levar isso para sua casa, talvez para a mãe, uma irmã, um colega, uma amiga de trabalho, né, que passam a ter, então, conhecimento de como tudo isso funciona. A OAB, as advogadas, vão passar a informar aquela mulher que como é que se pede uma medida protetiva. O que vai acontecer com aquele autor? Ele vai ser preso, vai ser conduzido, autuado em flagrante, dali ele vai para o presídio, né? E o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ela? Puxa, mas ele fala que ele vai tirar meus filhos de mim. Eu não posso deixar ele. Como é que eu vou deixar ele? Como é que eu vou viver sem meus filhos? Essa é uma grande dúvida, não é? Os primeiros. São as primeiras coisas que elas nos questionam. Questionam a Regina, questionam a doutora, não é? Sempre são os filhos. Né? Tá, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho uma profissão, ou, sei lá, eu dependo dele economicamente, é ele que sustenta a casa, e são aquela... Isso tudo faz parte dos porquês, das perguntas que ela tem, da dúvida que ela tem, que formam essa atmosfera nebulosa que estão à frente dos olhos dela, que a fazem não ter coragem de quebrar esse ciclo. Não é? Então, a partir do momento que ela passa a ser orientada de que vai haver um direito de visita, vai se discutir alimentos, o rapaz, o autor ou a autora vai precisar pagar alimentos para os filhos, né? Quem é que vai sair de casa? Como é que a gente vai discutir as questões patrimoniais? Tá, e a casa que a gente construiu juntos, o carro, tá, mas tem a dívida que a gente tem o financiamento do carro ali, está enrolado, como é que a gente vai resolver isso? Né? Tudo isso, um advogado vai resolver junto ao judiciário. O direito de visita. Tá, mas como é que eu... Meu Deus, como é que eu vou deixar o meu filho com ele?
Ele vai vir aqui qualquer hora. O direito de visita, eu sempre oriento, Regina, que se elas têm medo de qualquer coisa, tem medo de pedir a medida protetiva, de ir à delegacia, que pense então nos seus filhos, não só nela. Sim. Por causa do direito de visita, olha só o quanto isso é importante. Se ela procurar o advogado e o juiz, aí isso já não é mais na questão criminal, já é na questão civil, mas ela procurando um advogado. E aí a gente tem uma outra discussão, né? Porque procurar um advogado muitas vezes importa valores, Sim. né? Então é um outro que precisa ser quebrado aí, não é? Relativizado para que ela possa ter acesso à justiça, não é? E depois, de repente, a doutora pode falar mais a esse respeito, para que ela possa ter uma decisão judicial para que o autor saiba, eu só vou poder pegar meus filhos no sábado, 9 da manhã, e entregar no domingo, final da tarde. Ou seja, o autor sabe, primeiro, que ele tem uma medida protetiva, ele pessoalmente não pode ir lá buscar os filhos. Uma terceira pessoa, o advogado, ou sua mãe, uma pessoa neutra, né, nessa situação, vai fazer esse translado das crianças. Ou pegar na creche, enfim. E segundo, é que ele não vai chegar lá numa quarta-feira à noite, que o time dele perdeu, ele bebeu, e chegar lá no portão, eu quero ver meu filho, e não sei o quê, e me dá. E aí ela vai, não, eu não vou te dar meu filho. E aí começa aquela gritaria novamente, e aquela confusão novamente, chama a polícia novamente. E mais uma briga, e mais uma confusão, e mais uma violência, e mais um monte de coisa. E segue o ciclo da violência doméstica, né? Então, se ela conseguiu fazer com que o direito de visita possa ser determinado por um juiz, ela não vai se incomodar mais, é menos uma coisa para ela se incomodar, né? Então, essa é uma informação importante. E ainda, nessa questão das palestras, tem o CREAS e tem o CMBA, na experiência de Penha, né? Muito bem sucedida, inclusive, para deixar dito, é que aquela pessoa vai levar, novamente, né? Ele vai levar para a comunidade a informação de que, puxa, tá, mas qual é o apoio que eu vou ter? Tá, eu vou pedir a medida protetiva, e aí ele vai chegar em casa, o oficial de justiça vai dizer para ele, olha, o senhor tem uma medida protetiva. E eu vou estar aqui, ele vai chegar com aquela medida protetiva e vai me bater com a medida protetiva. Qual é o apoio? Como é que eu vou resolver isso? Eu não vou ficar aqui esperando ele vir novamente, me agredir com aquilo ali novamente, né? Então, tem a rede de apoio, casa de acolhimento, tem... o CMBA consegue acordos, convênios com cursos profissionalizantes, que aquela mulher aprenda uma profissão, ela possa se empoderar, ela possa ir além e não depender mais economicamente dele, né? Os encaminhamentos psicológicos são fundamentais, porque ela não... E a gente sempre orienta, aquilo que for determinado, orientado para um psicólogo, vai lá e cumpre, porque eu estou bem, não. Muitas vezes na conversa a gente sente que pelo telefone a gente percebe, eu sendo homem, sim, eu converso com a mulher e eu percebo que aquela mulher ela está em frangalhos, assim, está quebrada, está em pedaços, não é? E ali ela chora, ali ela conta a história da vida dela, a gente ouve aquilo, assim, e é uma carga pesada, né? Imagino que vocês passam aí, né, recebendo isso. Então, a gente conversa, a gente orienta e ali ela vai entender, através dessas palestras que os alunos do ensino médio vão levar, e ela vai ter todo o apoio, todo o acolhimento, toda uma forma de ela retomar a sua vida com dignidade, qualidade, segurança, não é? E poder viver melhor, se quiser se relacionar novamente com alguém, né? Enfim, mas que ela recomece a sua vida num outro patamar, saindo daquilo que ela vivia. Por outro lado, nós também temos, quando nós recebemos as medidas protetivas, é importante que se diga, o juiz determina que o autor compareça ao quartel da Polícia Militar. Por quê? Eu falei já umas 2, 3 vezes aqui que o autor fala que ela vai apanhar com a medida protetiva na mão, né? Justamente para que isso não aconteça, o juiz determina que ele compareça ao quartel. Por quê? Porque quando ele, dentro da casa, ele é o senhor, doutora Karina.
É ele quem manda. É ele que faz aquela atmosfera. É ele que impõe as regras, a lei, e ela só quietinha ali, já sabe do jeito dele, ela já molda seu comportamento para não entrar em conflito com ele. As palavras que vai dizer, enfim. Então, ele não vê o Estado. Ele não vê quem vai prendê-lo. Ele não sabe quem é o juiz. É por isso que ele diz, eu vou te bater, eu vou te agredir mesmo com esse papel. Sim. Então, quando ele é determinado ir ao quartel da Polícia Militar, ele chega lá, ele se depara com os policiais, se depara com a viatura, se depara com a equipe, ele vê o meu quadro lá na parede, cheio de nomes, cheio de datas, enfim, dos acompanhamentos que nós fazemos. Eu mostro para ele os mandados de prisão, claro, a gente tem o nome, né? Os mandados de prisão que foram emitidos por autores que não atenderam aquilo que o juiz determinou. A gente explica para ele quais são as dimensões da violência doméstica. Mas, doutor, eles me chamam de doutor, enfim, mas, doutor, a gente... eu nunca a agredi, nunca bati nela. Mas aí eu falo das dimensões da violência doméstica. Tá, mas isso e aquilo e tal. Então a gente vai explicando, ele, tá, então eu errei. E muitos não assumem, né? Continuam naquela história de, não, porque ela faz isso, não, porque ela faz aquilo, tentando ainda ludibriar, enfim. Então, ali ele passa a entender que existe um mecanismo de proteção. Ele passa a entender que existem leis. Ele passa a entender que ele já está, naquele momento que ele foi ali, é porque já existe um inquérito em andamento, porque ele descumpriu a Lei Maria da Penha. Ou uma lesão corporal, ou uma ameaça, enfim. Então ele já está respondendo por aquilo. Ele já vai ser julgado por aquilo. Ele já vai ter que contratar um advogado para se defender e tudo mais. Ele vai a processo. Porém, o descumprimento da medida protetiva que foi emitida por um juiz em razão daquela primeira violência que ele cometeu, se ele descumprir as medidas protetivas, ou seja, não sair do lar ou ir até o lar, estar a menos de 500 metros, fazer contato com a vítima de qualquer forma, por qualquer forma, enfim, estar nos mesmos locais onde ela estiver, a procurar, qualquer que seja a forma, ele está descumprindo a medida protetiva, ele está sujeito a uma nova sanção. Agora, pelo crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é descumprimento de medida protetiva. Ou seja, ele vai passar a responder 2 processos, 2 advogados, 2 penas, 2 punições. Né? Ele vai ter mais problemas. Então, dali, para ele, é ladeira abaixo, caso ele opte por essa via. Então, a gente orienta ele que ele não deve descumprir a medida protetiva. Ele sai dali entendendo, Regina, que a lei, ele chega lá, muitas vezes se dizendo constrangido por estar num quartel de polícia. Doutor, eu sou trabalhador, eu nunca precisei vir à polícia, à delegacia. E achando ruim que tem uma medida protetiva contra ele. Aí eu falo, não é bom, porque às vezes tu tá lá na tua casa, final de semana, tu não tá trabalhando, tu não tá com a mente ocupada, aí tá lá vendo o teu jogo, teu time perdeu, aí tu tá lá tomando uma cerveja, aí começa a pensar nela, porque ela me botou uma medida protetiva, e eu quero ver meus filhos e não posso, e agora eu tô nessa situação, eu tive que sair de casa. O que ele pensa? Ele já tomou uma, ou não, e vai lá tirar satisfação com ela, vai lá no portão dela bater, porque tu fizesse isso, porque tu és isso, tu é aquilo, não sei o quê. E aí, ele se coloca em situação de ser preso. Aí o que ela vai fazer? Vai acionar o botão pânico, a polícia militar chega, pega ele e o conduz. Exatamente. Aí ele vai pensar direitinho lá na delegacia, não é? Lá no presídio. Enfim, então esse trabalho de orientação, por isso que eu digo, a medida protetiva é uma proteção a ela, mas é uma proteção a ti também. Porque tu vai pensar 10 vezes antes de querer ir lá tirar satisfação. Então, se é que tu não pode mais vê-la nesse momento, né? Vira a página. Normalmente são homens novos, daqui a pouco tu vai te arrumar com outra pessoa. E aí a gente fala também, olha, procura um psicólogo. Vamos falar de homem para homem aqui, só nós dois aqui dentro dessa sala. Procura um psicólogo para tu ver quais são os gatilhos que te fizeram realizar a violência doméstica.
É isso mesmo que eu ia falar. Então, As porque- rodas de Porque conversa de né, grupo. é uma são coisa- várias coisas, porque que as mulheres saibam, inclusive, né, que hoje dentro da rede ela tem prioridade de atendimento pelo não, a gente consegue agendar uma triagem de uma consulta psicológica em menos de uma semana, tanto pelo CAPS quanto pelo não, eventualmente, dependendo da demanda. A criança dessa mulher vítima de violência tem prioridade para estudar no território que a mulher vítima de violência mora, inclusive com acesso ao ensino integral, se assim tiver, né, disponível na rede, e dentre outros direitos. Mas não só falando de direito, mas também falando de dever do Estado, é dever do Estado implementar os grupos de medida reflexiva para os Sim. homens. Buscamos fazer isso, doutora, aqui em Penha. É. Nós vamos fazer. Agora que tem comarca, Sim. né? É dever do Estado dar o benefício eventual de auxílio aluguel para essas mulheres. É dever do Estado oferecer capacitação para essas mulheres, priorizar o protagonismo dessas mulheres. É dever do Estado a gente fazer isso. E é uma luta, como a Karina falou, coletiva. Nós Coletiva. estamos aqui buscando Sim, isso também, sim. né? Agindo em rede, né? É, porque É. nós somos aqui, CREA, TMBA, setores de proteção, né? Nós não somos setores de responsabilização como o judiciário. Então, cabe Uhum. esses lugares, Isso. agora com a implementação da marca, até uma solicitação nossa, a gente contribuir com o debate, né? Solicitarem um apoio técnico, a gente também está nisso, mas é o fórum que tem essa responsabilidade de educação, porque a gente está falando muito de Educação. proteção, mas a gente tem que falar da questão da Da reestruturação da questão pedagógica, né? A gente É. tem que falar disso. E também que o Ministério Público, que é um importante braço do Estado, né? Exatamente. Também esteja com a gente na elaboração dessas políticas públicas, seja debatendo ou cobrando também. Sim, exato. Que Exatamente. mude a lógica mesmo, É. tem essa cultura da... E essa orientação que a gente faz para que ele procure apoio psicológico, eu não sei se alguns já fez, até porque a gente não tem a roda de conversa obrigatória, né? E por isso a gente Tem que precisa ter. montar logo. Sim. Mas é importante para que ele entenda quais são esses gatilhos. Por quê? Porque já já ele vai namorar uma outra mulher. Não é? É E ele vai rápido. cometer violência, ele vai se sentar à minha frente de novo com uma medida protetiva contra ele? Nós já temos casos Temos comprovados. casos, É. sim. Menos de 4 meses, ele já estava novamente com a segunda medida protetiva. É importante que as mulheres saibam que o sistema funciona. Nós fazemos toda uma devassa nas ocorrências, a gente busca. Por exemplo, assim, ó, eu mandei a estagiária fazer recentemente uma busca no último mês de todas as ocorrências de ameaça, violência doméstica e tudo mais. Para quê? Para que se alguma daquelas mulheres que tem medida protetiva foi vítima novamente, né, Temos ou também. de descumprimento e ela não nos comunicou, então nós fazemos essa análise das ocorrências, a busca pelo nome delas para ver se ela registrou algum boletim de ocorrência para, vamos lá fazer contato com ela, vamos mandar a Patrulha Maria da Penha lá ver o que está acontecendo. Então a gente pega aquela documentação, a gente pega aquela ocorrência, a gente pega o BO, relatório da Patrulha Maria da Penha, fazemos um ofício e encaminhamos lá no processo dela. Ó, juiz, está acontecendo isso, isso e isso, e aí o Ministério Público já vem, já pede mandado de prisão ou não, o juiz vem, decreta o mandado de prisão ou não, e a gente vai coletar o cidadão e dar o encaminhamento a ele. Então isso funciona, Funciona. e funciona muito, Funciona. é um organismo, né, que Uhum. tem funcionado muito fechadinho, assim, muito certinho, Sim, tem que né, na ter proteção. muito- A nossa fala hoje é no sentido de dar à mulher que está nos ouvindo segurança, Isso. para que ela se sinta encorajada para pedir apoio. Porque as ações emergenciais nós fazemos, as pós-emergenciais nós contribuímos, e nessas pós-emergenciais aí entram o CREAS, o CRA, o CMBA, né, a assistência social, né, enfim. Então, esse é um processo que temos trabalhado com muito afinco, né? Em breve a gente vai ter aqui protetores do lar, a gente também está articulando para que aconteça logo a roda de conversas para homens, né? E para que a gente possa trabalhar ainda mais juntinhos e fazer com que possa, né, dar mais segurança às mulheres. Mas eu preciso falar algo importante, tá? Em questão de políticas públicas, eu vejo a necessidade, né? Os municípios não têm convênios com clínicas de dependências químicas, né? É porque hoje a regulação das comunidades terapêuticas é feita pelo CISREG, que é via Estado.
Então, é Isso uma aí tem que ser. resolução, é via estado, daí já cai numa outra. Mas óbvio que nada impede que os municípios tenham, Isso né? daí é Só uma que coisa já, que tem que ser revista. daí a gente entra em outro debate, né? Se já tem quem arque, por que eu vou arcar? Uma conscientização também, né? De matéria de Porque a saúde. maioria dos casos que eu tenho atendido, essa mulher, praticamente 80%, esse homem, ele tem algum tipo de dependência química. E isso daí afeta muito a questão das crianças e no todo, né? E uma coisa que me chamou a atenção, desculpa estar voltando, eu ouvi, acho que ela falando para mim sobre a infância, de não ter uma infância feliz. Eu fiquei triste em ouvir isso, tá? Eu sou de São Paulo e eu tive uma infância muito feliz, né? Porque o município que eu residia, né? Eu tinha educação, esporte, tudo. E aqui eu vejo que as crianças não têm isso aqui completo, né? Eu, com 9 anos, já era uma das melhores jogadoras de handebol, porque eu comecei com 7, e então a gente tinha, na parte tem conservatório municipal, então eu vejo os municípios aqui não ter essas coisas, né? E outra questão também, essas mulheres atendidas, quando a gente faz a escuta qualificada, que mexe com essa mulher, se eu pudesse saber como foi a gestação da mãe dela, para mim seria muito importante. Essa mulher, a maioria foi molestada quando criança. Então, aqui tem uma palavra horrível chamada cultura do estupro, eu acho horrível, né? E então ela continua a ter esse ciclo de violência, porque quando criança foi molestada, não teve o atendimento adequado, né? Nós temos muitas crianças que se mutilam, né? E ela tende a cair novamente no ciclo de violência, porque quando ela chega numa determinada idade, ela pensa em se libertar daquele lar que ela já tem ali conturbado da família dela, e praticamente o primeiro que ela consegue, ela até fala que tem um dedo podre, eu pego mulheres que falam isso para mim, mas não, foi porque ela não foi tratada, não teve uma oportunidade quando criança de ter realmente uma vida feliz. Então eu fico triste em ouvir, né, essa questão aí, porque criança, a gente tem que ser crianças felizes, né, que tenham direito a tudo, esporte, cultura, lazer, educação, saúde, né? A gente vê nos municípios aqui também, eu como farmacêutica, quando eles eram candidatos a prefeitos, eu falei, gente, eu acho um absurdo um PA não ter um pediatra para poder estar atendendo essas crianças quando chega no pronto atendimento. Então, são coisas que também nós, como terceiro setor, sociedade civil organizada, vemos, a gente também cobra, tá? A gente também visita as delegacias, vamos no estado, lá em Florianópolis, no CEVID, junto também com o Sargento Guilherme, nós vamos lá em Florianópolis, né, na Polícia Militar do Estado, nós também vamos no observatório, porque a sociedade civil ela tem que estar ali também cobrando e também estando lado a lado para cobrir aquela lacuna, né, que às vezes o município, o Estado não consegue, né, então aí tem que se juntar, primeiro, segundo e terceiro setor. Então, isso daí, para mim, é muito importante, né? Eu vim com a Casa de Referência da Mulher, mas o certo seria o Centro de Referência da Mulher, e nós temos em Cubatão, né, foi implantado na política em 2012, né? Eu ajudei a criar o projeto lá na época, foi a primeira do Brasil, né? Nós fomos até Brasília, e a primeira delegacia da mulher também nós conseguimos trazer através do Centro de Referência da Mulher, aonde foi implantada essa política que nós hoje estamos começando a trabalhar aqui em Santa Catarina. E quando eu cheguei aqui, eu achei um absurdo. Não se falava sobre violência doméstica, era tudo muito escondido. Então, nós estamos aí para, não só em Penha, mas em vários municípios, porque o estado de Santa Catarina é um estado pequeno, é o menor do Brasil, mas o índice de feminicídio, ano passado foram 55 ou 59, se eu não me engano. Esse ano nós já estamos em 29,
primeiro semestre, né, já passou do Da metade. total do... Então, são coisas que a gente tem que pedir, sim, socorro, ir atrás e não deixar que isso aumente mais, né? Porque nós temos obrigação, como sociedade civil, né, e como ser humano, ir atrás de direitos fundamentais, que são o mínimo para que essas mulheres, essas crianças, saiam realmente dessa vulnerabilidade. Sim. No CAPS a gente tem recebido bastante também. Nós não imaginávamos que a demanda ia ser tão grande assim pro CAPS, né? São mulheres, são crianças, jovens, a demanda é muito grande, adolescentes. Esses meses a gente está até fazendo também palestra nas escolas. O CAPS tem desenvolvido também trabalho em grupos, individual, comunitário também, né, em datas alusivas. E é muito bom a gente poder contar também, né, com outros setores da rede, né? É importante a gente trabalhar junto, porque o paciente não é nosso, não é meu, não é do CAPS, o paciente é da rede, né? Nós vamos trabalhar juntos por esse paciente. Esse paciente não é só do CREAS, esse paciente é nosso, né? Então envolve toda a rede, envolve todos os profissionais, e a gente vem batalhando para isso, né? Nesse trabalho em conjunto. Então, desde já, quero agradecer a presença de todos, né? Tiraram um tempinho aí do dia para estar falando desse assunto tão importante, né? Do Agosto Lilás. Espero que seja só o primeiro podcaps, seja só a primeira conversa nossa, né? Tão importante. Agradeço a vocês, agradeço a rede, né? A Rádio Mar Azul também. Agradeço também a todos os profissionais que fazem parte desse ciclo, né? E também aos nossos amigos que também ficaram lá, né? Nossa equipe. A nossa equipe também, né? Pois é, então é isso por hoje. Espero que seja o primeiro de muitos. Agradeço novamente a todos que estão aqui hoje. Que seja um debate não só para ser debatido em agosto. Todos os meses. Isso mesmo. E Isso é verdade. isso. Obrigada. 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 A todos. Nós que agradecemos.